O jaguar negro parou em frente ao edifício de vidro. Renato Silveira emergiu como uma sombra vestida de cinza-aço. Seu rosto, esculpido em mármore frio, não havia esboçado um sorriso genuíno em 7 anos, 4 meses e 18 dias. Quem conta o tempo que passa sem rir? Um homem que transformou a dor em império. O saguão do Realeza Pet, o spa para animais mais exclusivo do Rio de Janeiro, brilhava com luz dourada. Recepcionistas perfeitamente maquiadas inclinavam suas cabeças ao vê-lo passar. O cheiro de dinheiro era mais forte que o de perfumes caninos. "Senhor Silveira, não esperávamos o senhor hoje", gaguejou a gerente, Lúcia Monteiro, ajustando nervosamente o colar de pérolas falsas. "Deseja ver os novos números?" Renato não respondeu. Seus olhos, escuros como poços sem fundo, escanearam o lugar com a precisão de quem busca defeitos para justificar seu mau humor permanente. "Mostre-me o pessoal novo." A ordem caiu como uma guilhotina no silêncio. Lúcia engoliu em seco. Pensou na moça recém-contratada, a do currículo medíocre e o riso alto demais. "Claro, acompanhe-me à sala de monitoramento." No outro extremo do edifício, Juliana Dias cantava a plenos pulmões enquanto ensaboava um poodle. A pequena sala de banhos se transformava em seu palco pessoal cada vez que acreditava estar sozinha. E como é ele, em que lugar se apaixonou? Desafinava gloriosamente, balançando os quadris ao ritmo de uma canção que soava melhor em sua cabeça do que na realidade. O poodle a olhava com a dignidade ofendida de quem presencia algo vergonhoso, mas não pode escapar. A espuma voava por toda parte, criando pequenas constelações brancas sobre o piso azul e as paredes cor de creme. Renato observava através do vidro unidirecional. Sua testa se franziu. Aquela mulher desleixada, com o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo desgrenhado, violava cada protocolo do manual. Seus jeans respingados sob o uniforme mal abotoado revelavam que não havia compreendido o conceito de elegância discreta que o Realeza Pet exigia. "A contratamos há 3 dias", explicou Lúcia com a voz tensa de quem oferece desculpas antecipadas. "Tem experiência com animais, mas obviamente não está adaptada aos nossos padrões." Renato abriu a boca para ordenar sua demissão imediata. Foi então que aconteceu. O poodle, farto de tanto teatro, sacudiu seu corpo encharcado. Uma explosão de água e espuma banhou Juliana da cabeça aos pés. Ela ficou paralisada, com a boca aberta em um perfeito ó de surpresa, pingando dignidade junto com o shampoo premium. E então olhou para o cachorro. O animal mantinha aquela expressão de superioridade aristocrática, tão ridículo, tão pomposo, tão... Juliana explodiu em uma gargalhada tão genuína, tão visceral, que as paredes pareceram vibrar. Dobrou-se sobre si mesma, apontando para o poodle enquanto tentava respirar entre as risadas. "Olha só para você, parece um político indignado", disse ao cachorro que a observava como se planejasse sua vingança em outra vida. Algo estranho aconteceu então, um som esquecido, áspero, como uma porta enferrujada que se abre depois de anos. Renato Silveira estava rindo. Lúcia o olhou aterrorizada, como se presenciasse uma anomalia no universo. Renato tossiu, tentando disfarçar, mas era tarde. O gelo havia se quebrado. "Quero falar com ela. Agora." 3 minutos depois, Juliana entrava no escritório principal, ainda com manchas de espuma no uniforme e o cabelo pingando. Parou bruscamente ao ver o homem impecável que a observava de trás de uma escrivaninha que custava mais que seu apartamento. "Senhorita Dias", disse ele, voltando à sua máscara de seriedade. "Sua técnica de banho é peculiar." Juliana ergueu uma sobrancelha. Com qualquer outro chefe, teria baixado o olhar, desculpando-se. Mas algo neste homem tão rígido, tão perfeitamente controlado, despertava seu lado rebelde. "E sua técnica de espionagem também é", respondeu cruzando os braços. "Se diverte observando seus funcionários sem que eles saibam?" O silêncio que seguiu foi denso. Lúcia, junto à porta, empalideceu. Ninguém, absolutamente ninguém, falava assim com Renato Silveira. "Sabe quem eu sou?" perguntou ele com voz perigosamente calma.
Um homem com muito tempo livre, parece, respondeu ela, embora um suor frio começasse a descer por suas costas. Sou Renato Silveira, o dono deste lugar, e de outros 15 estabelecimentos similares no país. Juliana sentiu que o chão afundava sob seus pés. Sua mente calculou rapidamente quanto tempo levaria para encontrar outro emprego, quanto durariam suas economias e se sua senhoria aceitaria um atraso no aluguel. Nessa ordem. Mas sua boca, como sempre, agiu mais rápido que seu cérebro. E por isso se acha no direito de ser crítico musical, porque se é assim, deveria saber que Roberto Carlos soa melhor quando se canta com paixão, não com afinação. Uma faísca brilhou nos olhos do empresário. Não era raiva. Era algo mais inquietante. Interesse. Você tem razão, concedeu para a surpresa de ambas as mulheres. O problema não é a desafinação, é a escolha musical. Levantou-se lentamente, impondo-se com seus quase 2 metros de altura e terno italiano. Contornou a escrivaninha até ficar em frente a ela. Amanhã voltarei, anunciou, com um tom que não admitia discussão. Quero ver se você canta igual de mal com os dálmatas. E com isso saiu da sala, deixando atrás de si um silêncio eletrizante e a vaga lembrança de um riso que ninguém havia escutado em 7 anos, 4 meses e 18 dias. Até hoje. A notícia correu como fogo entre as tosadoras caninas. O dono voltaria. Para Juliana significava uma única coisa: procurar novo emprego. Impossível sobreviver a outro encontro com aquele iceberg humano. Entrou no vestiário feminino arrastando os pés. Suas colegas a observavam como a uma condenada a caminho do cadafalso. Dizem que ninguém dura mais de 5 minutos na presença dele sem chorar, sussurrou Carmela, a recepcionista do turno da tarde. Exceto Lúcia, acrescentou outra, ajustando o uniforme. Ela parece imune à intensidade dele. Juliana sacudiu a cabeça enquanto arrumava o cabelo. Intensidade? É assim que chamam ser um cretino agora? Mas no seu interior, algo vibrava. Aqueles olhos, tão frios por fora, tão ardentes por dentro, como vulcões adormecidos sob camadas de neve. Chega, Juliana, repreendeu-se. O cara é seu chefe e provavelmente vai te demitir hoje. O relógio marcou 10 horas quando a porta principal se abriu. Renato não vinha sozinho. Atrás dele caminhava um grande dinamarquês cor de chocolate que parecia mais um cavalo miniatura que um cachorro. Bom dia. Sua voz profunda congelou a recepção. Titan precisa de banho completo e corte de unhas. Lúcia avançou, toda sorrisos falsos e servilismo. Claro, Sr. Silveira. Vou designar nossa melhor. Ah, quero que ela o atenda, interrompeu apontando para Juliana, que tentava se esconder atrás de um chihuahua. Os olhares se cravaram na jovem como dardos envenenados. A expressão de Lúcia se transformou numa máscara de cortesia rachada pelo desgosto. 5 minutos depois, Juliana enfrentava o gigante canino na sala de banho premium. Você é tão grande que deveria pagar IPTU como casa móvel, murmurou ao cachorro que a olhava com tédio aristocrático. Uma risada abafada a sobressaltou. Renato ocupava uma cadeira no canto, fingindo revisar documentos em seu tablet. Se instalou para o espetáculo? Perguntou ela, enquanto preparava a mangueira. Não sabia que incluíamos entretenimento com o serviço. Considere como controle de qualidade, respondeu ele sem levantar o olhar. Então permita-me oferecer qualidade autêntica. E antes que ele pudesse reagir, começou a cantar uma música sertaneja a plenos pulmões. O dinamarquês latiu, juntando-se ao concerto improvisado. Para surpresa de Juliana, Renato sorriu. Não era um sorriso completo, apenas um esboço no canto de seus lábios, como uma flor rara aparecendo entre rochas. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina inesperada. Renato aparecia com algum animal extravagante, sentava-se em silêncio e observava. Ela cantava, falava com os animais como se fossem pessoas e fingia que ele não existia. Mas existia. E como existia? Às vezes, seus olhares se encontravam no reflexo do espelho. Eletricidade pura que ambos fingiam não sentir. Na sexta-feira, o pessoal especulava sem disfarce.
Por que o Homem de Gelo visitava diariamente um negócio que antes inspecionava trimestralmente? E por que sempre quando ela estava? A resposta chegou em forma de desastre aquático. Naquele dia, Juliana banhava um bulldog francês mal-humorado quando os canos do teto explodiram. Um dilúvio artificial inundou a sala em segundos. O bulldog escapou. Ela escorregou tentando pegá-lo, e ambos acabaram no corredor, perseguindo-se entre poças. Renato saía do vestiário masculino quando o torpedo canino passou entre suas pernas. Ao girar para esquivá-lo, chocou-se frontalmente com Juliana. O tempo parou. Seus corpos encharcados ficaram tão próximos que podiam sentir o calor um do outro atravessando a roupa molhada. As mãos dele, instintivamente, haviam agarrado sua cintura para estabilizá-la. As dela se aferravam à sua camisa, agora transparente sobre o torso esculpido. O cachorro, balbuciou Juliana, incapaz de formar frases coerentes. Renato não falava. Observava-a como quem descobre um oásis após anos no deserto. Seu olhar baixou até os lábios dela, entreabertos pela surpresa. O bulldog latiu, quebrando o encanto. Desculpe, murmurou ele, soltando-a como se queimasse. Afastou-se com passos rígidos, deixando um rastro de pegadas molhadas e desejo não pronunciado. Da esquina do corredor, Lúcia havia presenciado tudo. Seus olhos, normalmente calculistas, ardiam agora com algo mais perigoso que a ambição. Ciúme. Naquela tarde, enquanto Juliana recolhia suas coisas para ir embora, Lúcia a encurralou no vestiário. Não sei que jogo você acha que está jogando. Seu tom destilava veneno doce. Mas Renato não é homem para alguém como você. Não estou jogando nada, respondeu Juliana, fechando seu armário com mais força que o necessário. Ele precisa de uma mulher ao seu nível, alguém que entenda seu mundo, que saiba se comportar nos jantares de negócios, que não cante como gato atropelado. A última frase foi um punhal certeiro. Juliana engoliu o nó em sua garganta. Não se preocupe. Não estou interessada no seu chefe. Mentiu. Só estou fazendo meu trabalho. É bom mesmo, sorriu Lúcia. Seria uma pena que algo tão insignificante como um romance impossível arruinasse sua carreira. A ameaça flutuou no ar como perfume venenoso. Na segunda-feira seguinte, Renato apareceu quando Juliana terminava seu turno. Encontrou-a no Jardim dos Fundos, sentada em um banco, olhando o pôr do sol. Sentou-se ao lado dela, mantendo distância profissional. Durante minutos, nenhum dos dois falou. Por que você sempre ri? Perguntou ele finalmente. O que esconde por trás de tanta alegria? A pergunta a desarmou. Ninguém havia visto através de sua fachada antes. Às vezes, respondeu ela com voz baixa. Rir é a única forma de não se quebrar. Renato a olhou como se acabasse de resolver um enigma impossível. Sua mão se moveu, quase roçando a dela sobre o banco. Preciso ir, disse, levantando-se bruscamente. Amanhã trago Zeus para seu banho mensal. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, Renato sonhou. Em seu sonho estava Helena, sua falecida esposa, sorrindo com a doçura que tanto havia amado. Ela acariciava seu rosto como costumava fazer. Mas quando ela abriu a boca para falar, não era sua voz que emergia, mas outra. Uma voz desafinada que cantava músicas sertanejas com paixão desmedida. E o rosto que lhe sorria já não era o de Helena, era o de Juliana. Acordou sobressaltado, com o coração martelando contra suas costelas e uma certeza aterradora. Estava atraindo um fantasma e não sabia como parar. Uma semana transcorreu em equilíbrio precário. Juliana e Renato haviam estabelecido uma dança silenciosa. Olhares furtivos, conversas aparentemente casuais, proximidade calculada que jamais cruzava fronteiras invisíveis. Os funcionários notavam. Alguns apostavam quanto tempo duraria aquela tensão antes de explodir. Outros, especialmente Lúcia, tramavam como cortá-la pela raiz. Naquela manhã, Juliana cantarolava enquanto preparava shampoos especiais. Seus dedos misturavam óleos aromáticos, criando fragrâncias personalizadas para cada cliente peludo. Lavanda para um Rottweiler? A voz de Renato a sobressaltou.
não o tinha ouvido entrar no laboratório. Os machos alfa também merecem cheirar a campo florido, respondeu ela, virando-se com um sorriso. Ou o senhor prefere aroma de couro e notas de dinheiro velho? Uma faísca de diversão iluminou os olhos do empresário. Já não se surpreendia com suas saídas engenhosas. Quase as esperava. Vim informá-la que na próxima semana celebramos o aniversário do spa, anunciou mantendo distância profissional. Haverá uma recepção para clientes VIP. Suponho que estarei muito ocupada banhando Yorkies nesse dia. Ao contrário, quero que você compareça. O frasco de óleo essencial quase escorregou entre seus dedos. Eu? Entre a alta sociedade? Acabariam chamando o controle de pragas. Renato se aproximou, invadindo seu espaço com aquele aroma impossível de madeiras caras e algo mais primitivo, indomável. Você tem uma qualidade que todos os meus convidados milionários carecem, murmurou tão perto que seu hálito acariciou a bochecha de Juliana. Autenticidade. Recuou imediatamente como arrependido daquela proximidade. O evento é formal. Fale com Raquel da contabilidade, ela coordenará seu traje. Desapareceu tão abruptamente como havia chegado, deixando-a tonta de confusão e antecipação. 3 horas depois, Lúcia irrompeu na sala de tosa canina. Seu rosto, habitualmente composto, mostrava rachaduras de fúria apenas contida. Pode me explicar por que você está na lista do aniversário? Sibilou, entregando-lhe uma pasta. Preciso que assine estes documentos. Agora. Juliana olhou os papéis enquanto um labrador dourado esperava pacientemente seu corte. Autorização de responsabilidade por danos? Perguntou confusa. Por que eu precisaria? Porque você vai manusear produtos caros no evento, interrompeu Lúcia com falsa doçura. É protocolo para pessoal temporário. Algo não se encaixava, mas Juliana assinou, ocupada demais planejando mentalmente o que diabos usaria numa festa cheia de mulheres com bolsas mais caras que seu carro. A tarde do evento chegou com uma surpresa. Um vestido verde esmeralda, enviado diretamente por Renato. A nota anexada, curta mas demolidora. Para combinar com seus olhos, RS. Lúcia observava de longe, enquanto Juliana entrava timidamente no salão principal. A transformação era inegável. O vestido abraçava curvas previamente ocultas sob uniformes folgados. Seu cabelo, habitualmente preso, caía agora em ondas selvagens sobre ombros nus. Renato conversava com investidores quando a viu. Sua frase ficou suspensa no ar, esquecida. Por um instante pareceu um adolescente deslumbrado, não o magnata imperturbável que todos conheciam. Avançou em sua direção com determinação férrea, ignorando olhares curiosos. Você está... começou, mas as palavras adequadas pareciam esquivas, mesmo para quem negociava milhões diariamente. Irreconhecível, completou ela nervosa. Me sinto fantasiada. Ia dizer perfeita, corrigiu ele, oferecendo-lhe uma taça. Embora prefira seu uniforme manchado de shampoo. É mais... você. Juliana bebeu champanhe para disfarçar seu rubor. Como podia este homem desarmá-la com palavras tão simples? A noite avançava prazerosamente quando Lúcia executou seu plano. Um garçom tropeçou acidentalmente junto a Juliana, derramando vinho tinto sobre uma cliente importante, a esposa do prefeito. O grito horrorizado da mulher paralisou a música. Todos os olhares convergiram no desastre. Meu vestido, Carolina Herrera, gritou a senhora. Está arruinado! Antes que Juliana pudesse reagir, Lúcia apareceu com os documentos assinados horas antes. Senhor Silveira, a funcionária assinou assumindo responsabilidade por qualquer incidente, anunciou com fingida preocupação. O vestido custa aproximadamente 6 meses do salário dela. O rosto de Renato endureceu. Não pelo incidente, mas pela evidente armadilha. Conhecia os métodos de Lúcia, sua lealdade obsessiva que beirava o doentio. Eu me responsabilizo, declarou com voz cortante. E Lúcia, te espero no meu escritório. Agora. Meia hora depois, Juliana encontrou refúgio na varanda vazia. As estrelas cintilavam indiferentes aos dramas humanos. Respirou fundo, tentando se acalmar.
Passos firmes anunciaram a chegada dele. Renato colocou-se junto a ela, contemplando a cidade iluminada abaixo deles. "Demiti Lúcia", informou sem preâmbulos. "Não era necessário", murmurou ela, surpresa pela severidade do castigo. "Não tolero conspirações na minha empresa. Nem contra você, nem contra ninguém." Seus olhares se encontraram, carregados de perguntas não formuladas. "Por que me defende?" perguntou finalmente Juliana. "O que quer de mim?" Renato apertou o maxilar. Seus dedos embranqueceram ao segurar o corrimão. "Não sei", confessou com uma vulnerabilidade que jamais mostrava. "E isso me aterroriza." O silêncio entre eles valia mais que 1000 conversas vazias. "O que acontece com você?" insistiu ela, aproximando-se. "Por que se esconde atrás desses ternos perfeitos e dessa frieza calculada?" Ele recuou imperceptivelmente. "Preciso voltar. Tenho convidados", desculpou-se, recuperando sua máscara impenetrável. "Amanhã conversamos, mas amanhã nunca chegaria da forma esperada." Naquela noite, enquanto Juliana deixava o evento pela porta dos fundos, uma figura emergiu das sombras. "Senhorita", chamou um homem idoso com uniforme de manutenção. "Eu trabalho aqui desde que abriu. Conheço o Sr. Renato desde antes de tudo." "Tudo?", repetiu ela, intrigada. O ancião olhou ao redor, certificando-se que ninguém escutava. Antes ele não era assim. Sorria, brincava com todos, sussurrou com nostalgia. Até o acidente. Que acidente? Os olhos do velho se umedeceram. Há 7 anos, sua esposa Helena ia dar-lhe a notícia de sua gravidez. Tinha preparado uma surpresa especial. Sua voz se quebrou. O carro em que viajava foi atingido por um caminhão. Nenhum dos dois sobreviveu. Juliana sentiu que o chão se abria sob seus pés. "O Senhor mudou nesse dia. Tornou-se esta pessoa que você conhece", concluiu o homem. "Desde então, não voltou a rir. Até que você chegou." As peças se encaixaram com dolorosa precisão na mente de Juliana. O luto eterno, a culpa, a solidão autoimposta. E agora, ela havia entrado como um furacão nessa vida cuidadosamente murada contra a dor. Contra a possibilidade de voltar a perder. A descoberta alterou tudo. Juliana contemplava cada interação com Renato de uma nova perspectiva, tingida de compreensão, cautela e um sentimento mais profundo que se negava a nomear. Durante dias, modificou seu comportamento sutil, mas notavelmente. Suas brincadeiras perderam o fio. Suas canções, aquela despreocupação estridente. Tratava-o agora com uma delicadeza que jamais havia mostrado, como quem segura algo infinitamente valioso e quebradiço. Renato percebeu imediatamente. Encontrou-a uma tarde na área de descanso para animais, decorando coleiras artesanais com contas coloridas. Sentou-se na frente dela sem se anunciar, observando seus dedos hábeis entrelaçando fios. "Você mudou", afirmou sem preâmbulos. "Por quê?" Juliana concentrou sua atenção em um nó particularmente complicado. "As pessoas evoluem. Não somos estátuas." "Você não evoluiu. Mudou abruptamente", insistiu ele, inclinando-se para capturar seu olhar esquivo. Como se alguém tivesse lhe contado algo. Um suspiro escapou de seus lábios. Mentir nunca foi seu forte. "Seu João me falou sobre... Helena." O nome flutuou entre eles como fumaça, impossível de ignorar ou conter. Renato permaneceu imóvel, apenas um músculo se retesando em seu maxilar. "Já vejo", pronunciou finalmente. "Agora me olha com pena." "Olho com admiração", corrigiu ela. "Você sobreviveu a algo impossível." "Não sobrevivi completamente." A confissão ficou suspensa entre ambos. Pela primeira vez, Renato havia admitido que parte dele morreu naquele dia. O silêncio se estendeu, mas não resultava incômodo. Era o tipo de quietude compartilhada entre aqueles que já não precisam fingir. "Venha comigo", disse subitamente ele, levantando-se. "Quero lhe mostrar algo." Meia hora depois, seu veículo parava em frente a um parque tranquilo, afastado do burburinho urbano. Caminharam juntos até um mirante natural sobre a cidade. O entardecer começava pintando o Rio de Janeiro com tons cobres e dourados. "Era nosso lugar", explicou Renato.
Aqui pedi a mão dela em casamento. Juliana absorveu o significado daquele momento compartilhado. Ele jamais havia trazido ninguém ali desde então. Obrigada por compartilhar isso comigo. Quando aconteceu, começou ele, contemplando o horizonte. Fiz uma promessa enquanto chorava sobre seu caixão. Virou-se para Juliana. Seus olhos, habitualmente indecifráveis, mostravam agora toda a tempestade interior. Jurei que nunca mais voltaria a rir, nunca mais voltaria a amar. A confissão golpeou Juliana como uma onda gelada. Agora entendia completamente. Cada sorriso que ela provocava nele era uma pequena traição àquele juramento. As promessas aos mortos são as mais difíceis de quebrar, murmurou ela, mas também as mais desnecessárias. O rosto de Renato refletiu surpresa ante aquela perspectiva. Você acha que Helena gostaria de vê-lo assim? Continuou Juliana. Transformado em guardião de um túmulo em vez de viver a vida que ela perdeu? Não fale como se a conhecesse, replicou ele, tensionando-se. Não a conheci, reconheceu ela, mas conheço o amor. E quem ama verdadeiramente nunca condenaria o outro a uma meia-vida. Aproximou-se instintivamente, sem tocá-lo, mas suficientemente perto para sentir seu calor. Além disso, você já quebrou sua promessa, acrescentou com voz suave. Eu vi você rir por minha causa. Algo mudou no olhar de Renato, como uma geleira se quebrando após décadas de imobilidade. Aproximou-se lentamente, dando tempo para que ela recuasse. Ela não o fez. Seus lábios se encontraram com a delicadeza de quem descobre algo frágil e precioso. Um beijo contido, carregado de culpa, medo e desejo reprimido durante anos. Quando se separaram, os olhos de Juliana brilhavam com lágrimas não derramadas. Isto é um erro, sussurrou ele, embora suas mãos continuassem agarradas a ela como a um salva-vidas. Provavelmente, concordou ela. Mas é o primeiro erro sincero que você comete em 7 anos. Retornaram ao automóvel em silêncio, cada um absorvendo as implicações do ocorrido. Uma linha havia sido cruzada, impossível de apagar. Na manhã seguinte, Renato não apareceu no spa, nem no dia seguinte. No terceiro dia, rumores circulavam entre os funcionários. O chefe havia viajado repentinamente. Alguns mencionavam reuniões importantes no exterior. Outros falavam de uma crise familiar. Juliana sabia a verdade. Ele estava fugindo. Ao entardecer, recebeu uma mensagem em seu telefone. Te espero no meu escritório central. Endereço anexo. RS. O edifício corporativo dominava o horizonte financeiro da cidade. Modernos janelões refletiam o céu crepuscular enquanto Juliana atravessava o saguão, sentindo-se completamente fora de lugar. A secretária executiva a guiou até o último andar. As portas do elevador se abriram diretamente para um escritório minimalista com vista panorâmica. Renato estava de pé junto à janela. A luz avermelhada do entardecer perfilava sua silhueta, outorgando-lhe uma aura quase mítica. Revisei as finanças do spa, anunciou, sem se virar. Não gera rendimentos suficientes comparado aos meus outros investimentos. Juliana franziu a testa, desconcertada por aquela guinada na conversa. Estou considerando vendê-lo, continuou ele, com voz desprovida de emoção. O quê? O impacto a deixou momentaneamente sem palavras. Por que agora? Finalmente se virou, encarando-a com expressão indecifrável. Negócios. Simples racionalidade financeira. Mas ela via além da fachada. Isso não era sobre negócios. Era medo. Terror puro ante o que começava a sentir. Covarde, pronunciou Juliana, a indignação fervendo em suas veias. Você tem medo de sentir algo novamente. Você não sabe do que está falando, replicou ele, a máscara corporativa se rachando. Sei exatamente do que estou falando, avançou em direção a ele. Você está vendendo o lugar onde nos conhecemos, onde voltou a rir depois de tantos anos. A verdade flutuava entre eles, impossível de ignorar. Eu não sou sua esposa morta, explodiu finalmente. Pare de me castigar pelo que não fiz. O rosto de Renato empalideceu diante daquelas palavras que atingiram o centro exato de seu conflito interior. Você tem razão, respondeu com frieza calculada.
Você não é ela. Talvez isso nunca devesse ter começado. A punhalada verbal deixou Juliana sem fôlego. Deu meia volta e caminhou em direção ao elevador, as costas retas apesar da dor lacerante. O spa fechará temporariamente para avaliação, anunciou ele quando as portas se abriam. Todos receberão compensação adequada. Juliana entrou no elevador e virou-se para olhá-lo uma última vez. Uma lágrima solitária rolava por sua bochecha, mas sua voz soou firme. Ela estaria decepcionada com você. Não por sentir algo novo, mas por ser covarde demais para vivê-lo. As portas se fecharam, separando-os talvez definitivamente. Naquela noite, Renato contemplou a cidade de seu cobertura vazio, enquanto assinava a ordem de fechamento temporário do Realeza Pet. Amanhã mesmo partiria para Singapura para negociar pessoalmente a venda. Colocaria distância oceanográfica entre ele e aquela mulher que havia desestabilizado 7 anos de perfeita miséria controlada. Porque ela tinha razão. E isso era o mais insuportável de tudo. A notícia correu entre os funcionários como incêndio em pasto seco. O Realeza Pet fechava suas portas temporariamente. Reestruturação corporativa, anunciava o comunicado oficial. Tempo indeterminado, sussurravam os rumores. Para Juliana, significava desemprego imediato. O cheque de indenização, generoso, calculado para silenciar qualquer protesto, jazia sobre sua mesa junto a um miojo instantâneo, seu jantar de consolação. Os dias transcorreram em bruma acinzentada. Renato havia desaparecido sem se despedir. Sua ausência doía mais que qualquer palavra pronunciada. Contemplou seu apartamento minúsculo. As paredes precisavam de pintura. O sofá mostrava cicatrizes de anos, mas era seu. Seu refúgio desde que abandonou a cidade do interior onde cresceu. A campainha interrompeu suas reflexões. Ao abrir, encontrou Carmela, a antiga recepcionista. Precisava te ver, anunciou entrando sem convite. Algo cheira mal em todo esse assunto. Juliana suspirou enquanto servia café em xícaras desiguais. O negócio não rendia o suficiente. Decisão financeira. Mentira deslavada, exclamou Carmela, batendo na mesa. O spa gerava lucros excelentes. Eu via os números, lembra? Um raio de inquietude atravessou Juliana. O que está insinuando? Estudo jornalismo. Estava no spa para minha tese sobre negócios de luxo, explicou Carmela, extraindo documentos de sua bolsa. Olhe isso. Desdobrou relatórios financeiros e artigos jornalísticos. Manchetes que analisavam o império empresarial de Renato revelavam uma verdade inquietante. O Grupo Silveira planeja construir um complexo residencial onde atualmente opera o spa. Apontou um parágrafo sublinhado. As licenças municipais já foram aprovadas. Juliana sentiu náuseas. Impossível. Esses trâmites demoram meses. A menos que estivessem sendo processados desde antes de você chegar, completou Carmela. Sua ex sempre esteve destinado a desaparecer. A revelação golpeou como bofetada gelada. Tudo havia sido uma farsa. Enquanto ela abria seu coração, ele executava friamente um plano traçado com antecedência. Você não foi demitida por se apaixonar por ele, acrescentou Carmela com suavidade. O fechamento estava programado, mas também não foi coincidência que acelerasse tudo depois de o que quer que tenha acontecido entre vocês. As lágrimas rolaram silenciosas por bochechas ardentes. Juliana compreendeu a magnitude de sua ingenuidade. Havia confundido a atração com algo mais profundo, mal interpretado cada sinal. Seu telefone vibrou com uma notificação. Transferência bancária adicional. A soma, exorbitante para alguém de seus recursos, vinha acompanhada de mensagem curta. Compensação por inconvenientes. RS. Dinheiro para acalmar sua consciência. Para comprar silêncio e distância. Juliana contemplou o valor com expressão vazia. O último prego no caixão de ilusões que nunca deveriam ter nascido. Isso é pior que demissão, sussurrou. É suborno. Carmela apertou sua mão em gesto solidário. O que você vai fazer? A pergunta flutuou no ar denso. O que fazer quando você descobre que o príncipe nunca existiu? Quando o castelo era uma maquete que sempre planejaram demolir?
voltar para casa, decidiu repentinamente exausta. Para o interior, com minha avó. 3 dias depois, seu velho automóvel avançava por estradas rurais em direção a São Miguel do Araguaia, a pequena cidade onde nasceu. Cada quilômetro colocava distância física equivalente à emocional que necessitava. Renato, enquanto isso, terminava a reunião crucial em arranha-céu singapurense. Investidores asiáticos assinavam acordos multimilionários para novo desenvolvimento imobiliário nos terrenos do antigo spa. Parabéns, Sr. Silveira, congratulou seu assistente. A operação foi impecável. Impecável? Estranha escolha lexical para descrever decisão que o mantinha acordado cada noite, revivendo palavras acusatórias de Juliana. Sua suíte presidencial oferecia vistas espetaculares sobre a Baía iluminada. Abriu o frigobar, serviu o uísque envelhecido e extraiu da pasta arquivo pessoal que jamais deveria ter solicitado, a história completa de Juliana Dias. A informação, obtida mediante investigadores privados, revelava verdades que jamais compartilhou. Originária de cidade agrícola semi-abandonada, avó doente requerendo tratamentos caros, empréstimos estudantis, segundo trabalho noturno como garçonete. Fotografias mostravam a comunidade onde cresceu, ruas sem pavimentação, escola rural deteriorada, posto de saúde precariamente equipado. Compreendeu então por que rejeitou indignada sua compensação. O dinheiro nunca foi o problema. Era a forma, calculista, distante, impessoal, que revelava o quanto havia mal interpretado quem ela era. Seu telefone vibrou com chamada do diretor executivo do projeto imobiliário. Senhor Silveira, precisamos de sua aprovação final para a demolição. As equipes estão prontas. Renato contemplou documentos espalhados à sua frente. Plantas, contratos, projeções financeiras, tudo perfeitamente organizado, como sua vida antes de conhecê-la. A lembrança invadiu inesperadamente, Juliana cantando desafinadamente, enquanto o shampoo voava por toda parte. Seu riso demolindo barreiras que ele acreditava indestrutíveis. Senhor Silveira, continua na linha. Decisões empresariais nunca haviam provocado este vazio em seu estômago, esta opressão asfixiante. Cancele tudo, ordenou abruptamente. Perdão? A voz transmitia desconcerto absoluto. Está sugerindo adiar? Estou ordenando cancelamento completo, interrompeu. Manteremos o spa, ampliaremos operações. O silêncio atônito foi quase tangível. Senhor, os contratos já estão assinados. As penalidades seriam astronômicas. Pague-as, cortou secamente. Prepare meu retorno imediato. Preciso voltar ao Rio. Finalizou a comunicação, ignorando protestos balbuciantes do executivo. Contemplou novamente fotografias do arquivo. A decisão cristalizou com clareza absoluta. Sabia exatamente onde encontrá-la. Enquanto isso, Juliana desempacotava escassas pertences no quarto infantil preservado por sua avó. Pôsteres desbotados e bonecas empoeiradas testemunhavam silenciosamente seu retorno ao ponto inicial. Dona Conceição, idosa miúda, mas firme, observava preocupada sua neta. Esse homem deve ser completamente imbecil para deixar você ir, sentenciou, colocando chá fumegante sobre mesinha desgastada. Ele não me deixou ir, vó, corrigiu Juliana. Nunca me teve. Bobagem. Ele te tinha aqui. A anciã apontou para seu coração. Por isso dói tanto. Juliana contemplou da janela o horizonte rural. Árvores frondosas, plantações verdejantes, montanhas distantes. Beleza autêntica, mas insuficiente para mitigar a angústia. Voltarei para a cidade na próxima semana, anunciou. Procurarei outro emprego. Para quê? Questionou Dona Conceição. O posto de saúde precisa de administradora. A vaga está aberta. A proposta flutuou entre lembranças compartilhadas. Abandonar sonhos urbanos, conformar-se com existência provincial após provar brevemente a vida cosmopolita. Vou pensar, respondeu, embora soubesse que as opções escasseavam. Naquela noite, deitada na cama estreita de adolescência, revisou notificações pendentes. Entre elas, e-mail institucional. Urgente, cancelamento do projeto,
Expansão Realeza Pet. Franziu o senho confusa. Expansão. A mensagem detalhava planos suspensos para converter o spa canino em complexo residencial. Anexos mostravam documentos internos cancelando a operação imobiliária. Mensagem final, enviada acidentalmente para a lista completa de funcionários, gelou seu sangue. Confirmado voo, Sr. Silveira para São Miguel do Araguaia. Chegada estimada, amanhã, 15h30 Requer transporte imediato para a residência Dias. Renato vinha por ela, e desta vez não estava preparada para escutá-lo. A cidade inteira vibrava com a notícia. Um helicóptero havia pousado no campo de futebol comunitário. Ninguém importante visitava São Miguel do Araguaia desde que o governador inaugurou a escola renovada 5 anos atrás. Juliana observava da colina, apoiada contra uma árvore centenária. A aeronave negra com logo corporativo prateado destacava-se absurdamente entre a simplicidade rural como diamante caído em terra lavrada. Não precisava se aproximar para confirmar quem descia. Seu coração, traidor, acelerado, já sabia. Covarde! Sussurrou para si mesma, embora a acusação fosse dirigida tanto a ele quanto a ela, porque não teve coragem para enfrentá-lo diretamente. Assim que leu aquele e-mail revelador, empacotou mochila leve e escapou para este refúgio particular, o morro onde brincava de criança, invisível para quem não conhecesse as trilhas ocultas entre vegetação exuberante. Dali, contemplava o caos desencadeado. Os moradores rodeavam o visitante ilustre, enquanto sua avó traidora adorável o guiava para a casa familiar. Renato, impecável em terno azul marinho que contrastava ridiculamente com o entorno, escaneava os arredores procurando-a. Não a encontraria. Não ainda. Precisava processar aquela última revelação. Cancelou o projeto imobiliário. Abandonou negociação multimilionária. Por ela ou por culpa. O sol começava seu descenso quando finalmente decidiu retornar. A cidade parecia deserta. Todos congregados certamente no bar comentando o acontecimento extraordinário. Entrou silenciosamente pela porta dos fundos. Vozes provinham da sala principal. Deteve-se, escutando. Deveria ir embora, dizia firmemente Dona Conceição. Minha neta merece alguém que a valorize desde o princípio, não quando resulta conveniente. A senhora tem razão. A voz de Renato soava diferente, quebrada, humilde. Não mereço seu perdão, mas preciso explicar-lhe. Explicar o quê? Interveio Juliana, emergindo das sombras. Ambos voltaram-se surpresos. Renato levantou-se como impulsionado por mola. Parecia esgotado, barba incipiente sombreando seu rosto habitualmente impecável. Dona Conceição estudou a cena, assentiu para si mesma e anunciou. Vou à casa de Rosária. A televisão dela precisa de ajuste. Voltarei, quando deva voltar. A idosa desapareceu discretamente, deixando-os sozinhos naquela sala humilde decorada com fotografias familiares e artesanato regional. Silêncio denso. Olhares cautelosos avaliando-se mutuamente. Você parece diferente, observou finalmente Renato. Juliana deu de ombros. Vestia jeans gasto, camiseta simples e cabelo preso sem elaboração, nem sinal de maquiagem disfarçando sardas que o sol rural havia intensificado. Esta sou eu realmente, respondeu, sem uniforme, sem pretensões. Gosto mais, confessou ele. O que você quer, Renato? Direta, sem rodeios, característica que inicialmente o cativou e agora o desarmava completamente. Pedir desculpas, começou, por ocultar a verdade sobre o spa. Qual verdade exatamente? Inquiriu, cruzando os braços. Que planejava demoli-lo desde antes de me conhecer? Ou que acelerou tudo depois do nosso beijo? Renato inspirou profundamente. Nunca havia enfrentado confrontação tão direta. Em seu mundo corporativo, todos suavizavam críticas entre eufemismos e protocolos. Ambas, admitiu sinceramente. O plano existia antes de você, mas precipitei tudo porque me aterrorizava sentir novamente. Aproximou-se cautelosamente, como aproximando-se de criatura selvagem que poderia fugir ante movimento brusco. Mas cancelei o projeto imobiliário, completamente.
Espera a medalha por retificar erro próprio? Replicou ela, embora sua voz perdesse o fio gradualmente. Não, sorriu ele debilmente. Espero oportunidade para explicar tudo desde o princípio. Renato extraiu o documento dobrado de seu bolso interno. Estendeu-o para ela sem explicação. Juliana hesitou antes de aceitá-lo. Ao desdobrá-lo, encontrou caligrafia feminina desconhecida, datada 7 anos atrás. Meu amor, começava. Quando ler isto, nosso bebê e eu estaremos a caminho do restaurante para te dar a surpresa. Um filho, Renato. Finalmente teremos família. Estou aterrorizada e feliz. Sei que este pequeno milagre mudará nossas vidas. Há algo que quero te pedir. Prometa-me que aconteça o que acontecer, nunca deixará de rir. Seu riso foi a primeira coisa que amei em você. Se algum dia você voltar a rir depois de algo terrível, saberei que cumpri minha missão. Ensinar-lhe que a vida, mesmo quebrada, merece ser celebrada. Sempre sua, Helena. Lágrimas silenciosas embaçaram sua visão. Compreendeu então a magnitude do trauma. Não apenas perdeu esposa e bebê não nascido. Perdeu também o último pedido de sua amada. Encontrei-a há pouco, revisando seus pertences, explicou Renato, voz entrecortada. Guardava esta carta em sua bolsa. Nunca chegou ao restaurante para entregá-la. Juliana dobrou cuidadosamente o papel, devolvendo-o com delicadeza quase reverencial. Durante 7 anos acreditei honrá-la, mantendo luto perpétuo, continuou ele, mas estava traindo seu desejo mais profundo. Aproximou-se outro passo, eliminando quase toda a distância entre eles, até que apareceu você, cantando desafinadamente, provocando-me primeira gargalhada genuína em anos. Juliana continha a respiração, temendo interromper aquele momento frágil onde finalmente ele expunha a verdade completa, sem armaduras nem estratégias. Não mereço segunda oportunidade, admitiu Renato, mas precisava que soubesse isto. Cancelei o projeto porque compreendi que nenhum edifício, nenhum lucro, nenhum império empresarial vale o que senti quando ri com você. Estendeu mão trêmula, quase roçando a bochecha de Juliana sem atrever-se completamente. Não posso prometer final feliz, sussurrou. Só posso oferecer tentar genuinamente. Ela permanecia imóvel, debatendo-se internamente entre proteger coração ferido ou arriscá-lo novamente. Preciso de tempo, respondeu finalmente. Não posso simplesmente esquecer o ocorrido. Renato assentiu, respeitando aquela fronteira invisível. Entendo. Dirigiu-se à porta principal com dignidade intacta, ainda que esperança fraturada. Antes de sair, voltou-se pela última vez. O spa reabrirá em breve. Seu posto continua disponível, se algum dia decidir retornar. E assim, tão abruptamente como chegou, Renato Silveira desapareceu novamente de sua vida. Naquela noite, Juliana contemplava estrelas do quintal, quando Dona Conceição sentou-se junto dela. Deixou ele ir embora? Perguntou a idosa. Preciso pensar, vó, respondeu recostando cabeça no ombro enrugado que sempre oferecia consolo. Sabe o que ele me disse enquanto esperava? Que jamais tinha visto lugar mais bonito que esta cidadezinha esquecida, comentou a avó. Porque foi aqui que você cresceu. Juliana fechou os olhos absorvendo tudo. Fragrâncias campestres, grilos cantores, revelações dolorosas e palavras doces. Poderia confiar novamente? Arriscar coração recém-recomposto? O tempo diria. Por ora só existia pergunta suspensa no ar noturno. O que faria amanhã? 3 semanas transcorreram como brisa entre canaviais. Juliana havia aceitado o cargo administrativo no posto de saúde local. A rotina provincial, inicialmente asfixiante, começou a revelar encantos inesperados. Cumprimentos pelo nome, pores do sol não poluídos, ritmo vital sintonizado com a natureza. A lembrança de Renato, intensa inicialmente, foi diluindo-se gradualmente na cotidianidade. Ou isso pretendia convencer-se. Naquela manhã ensolarada, enquanto organizava prontuários médicos, Carmela apareceu surpreendentemente na recepção. "O que está fazendo aqui?" exclamou Juliana, abraçando efusivamente sua antiga colega. "Investigando", respondeu com sorriso enigmático.
Já viu as notícias recentes? Você sabe que aqui mal chegam jornais. Carmela extraiu o tablet reluzente, mostrando-lhe capa digital de prestigiosa revista empresarial. Revolução Canina. Grupo Silveira transforma a indústria do bem-estar animal. A fotografia mostrava instalações renovadas do antigo Realeza Pet, agora rebatizado sob nome impactante que paralisou a respiração de Juliana. Spa Alegria. Inauguração oficial amanhã, explicou Carmela. Transformou o conceito completamente. Incorpora área de adoção, clínica social para animais de famílias de baixa renda, programa de terapia assistida. Juliana absorvia a informação enquanto olhava fotografias. Espaços modernizados, áreas verdes ampliadas, pessoal substancialmente incrementado. Mas isso não é tudo, continuou Carmela deslizando o dedo sobre tela. Olha quem aparece como diretora executiva. O documento oficial nomeava Juliana Dias Rodrigues como máxima responsável operativa. Seu próprio nome, preto sobre branco em posto jamais oferecido. Absurdo, balbuciou. Nunca aceitei. Porque nunca te perguntou, completou Carmela. Típico dele, impor decisões unilateralmente, embora desta vez por motivos diferentes. Deslizou novamente a tela revelando o convite formal. Cerimônia de inauguração requeria assistência da diretora nomeada. Juliana contemplou o documento digital enquanto emoções contraditórias batalhavam internamente. Manipulação calculada ou genuíno reconhecimento? Não irei, decidiu finalmente. Trouxe isto de qualquer forma, respondeu Carmela, depositando sobre a mesa a passagem de ônibus. Qualquer decisão é válida, mas tome-a completamente informada. Naquela noite, Dona Conceição encontrou a neta contemplando estrelas da cadeira de balanço desgastada. Parece estátua pensante, comentou a idosa, acomodando-se trabalhosamente junto dela. Como saber quando alguém mudou verdadeiramente? Perguntou Juliana. A avó sorriu. Pergunta filosófica evidenciava dilema prático. Impossível sabê-lo completamente, respondeu sabiamente. Apostamos baseando-nos em evidências disponíveis, mas certeza total. Isso só existe em novela, minha filha. Acariciou o cabelo rebelde da neta como quando pequena. Corações mudam igual plantas, gradualmente, quase imperceptivelmente. Até que um dia você nota a diferença completa, acrescentou suavemente. Pergunte-se, existem indícios suficientes de transformação genuína? Na madrugada seguinte, ônibus interestadual avançava a estrada adiante, transportando passageira sonolenta, cuja mente viajava muito mais velozmente que veículo desgastado. O Rio de Janeiro recebeu Juliana com um caos urbano quase esquecido. Taxista falante relatou durante trajeto completo como inauguração do novo estabelecimento havia gerado expectativa cidadã inusitada. Dizem que reformulou o conceito completamente, explicava o motorista. Misteriosamente, convidou famílias de áreas carentes. Ninguém entende a estratégia comercial. Ao aproximar-se, multidão congregada confirmava rumores. Pessoas de todas as classes sociais aguardavam a abertura das portas. Juliana observava escondida atrás de óculos escuros, enquanto repórteres televisivos captavam chegada de personalidades empresariais. Renato emergiu finalmente, cortando fita inaugural. Terno impecável contrastava estranhamente com gravata estampada de cachorrinhos caricatos. Detalhe insignificante que arrancou o sorriso involuntário de Juliana. Pequena rachadura na rígida formalidade. Discurso inaugural, transmitido em alto-falantes, alcançou o esconderijo improvisado de Juliana. Este estabelecimento honra duas mulheres que transformaram minha existência, declarava Renato. Helena, que partiu cedo demais, ensinando-me o valor da fugacidade, e Juliana, que me mostrou que rir não trai quem amamos, mas os honra profundamente. Aplausos interromperam momentaneamente. Juliana conteve respiração enquanto escutava. Spa Alegria representa novo começo, combinação inseparável de negócio exitoso e responsabilidade social. Cada tratamento de luxo financiará serviços gratuitos para famílias vulneráveis, porque aprendi dolorosamente tarde que sucesso é vazio quando não beneficia a comunidade.
Olhares buscavam a diretora ausente enquanto explicava a estrutura organizativa revolucionária implementada. Imprensa questionava onde estava a misteriosa executiva, nomeada em documentos oficiais. Portas finalmente abriram ao público entusiasta. Juliana permaneceu imóvel, debatendo-se internamente entre fugir novamente ou desaparecer definitivamente da vida de Renato. Decisão cristalizou subitamente quando alto-falantes começaram a reproduzir melodia particular. Mesma canção de Roberto Carlos, que cantava desafinadamente primeiro dia de trabalho. Atravessou multidão tomada por determinação repentina. Recepcionistas, reconhecendo-a imediatamente, trocaram olhares cúmplices, permitindo-lhe passagem direta à área principal. Renato, rodeado de investidores potenciais, ficou momentaneamente paralisado quando divisou silhueta familiar, avançando diretamente para ele. Público curioso observava intercâmbio silencioso ocorrendo mediante olhares, interrogação, assombro, alívio, esperança. Ambiente emudeceu quando Juliana tomou inesperadamente microfone abandonado em pedestal próximo. "Boa tarde", cumprimentou nervosamente. "Aparentemente sou diretora executiva do estabelecimento." Risos nervosos da audiência desconcertada. "Nunca aceitei o cargo", continuou olhando diretamente para Renato. "Porque ninguém consultou minha opinião antes de me nomear." Expressão do empresário evidenciava desconforto crescente, enquanto investidores trocavam olhares confusos. Característica particular de certa pessoa, decidir unilateralmente, acrescentou Juliana, agora sorrindo enigmaticamente. Traço profundamente irritante, absolutamente controlador. Silêncio sepulcral desceu sobre o salão. Renato preparava-se para enfrentar humilhação pública merecida. "No entanto", prosseguiu ela, "também evidencia compromisso absoluto em realizar mudanças necessárias. Determinação inquebrantável para materializar visão." Começou a caminhar em direção a ele, enquanto continuava. "Aceito o cargo, Sr. Silveira, com uma condição: incorporar imediatamente programa musical terapêutico onde cantarei pessoalmente para animais particularmente estressados." Gargalhada espontânea de Renato ressoou amplificada pelos microfones abertos. Pura, genuína, libertadora, exatamente idêntica à primeira provocada, acidentalmente, meses atrás. "Trato feito", respondeu, tomando o microfone. "Mesmo que implique déficit financeiro considerável, espantando clientela seleta." Público ria confuso, enquanto eles compartilhavam piada privada. Investidores aplaudiam desconcertados, interpretando o intercâmbio como estratégia publicitária planejada. Música aumentou o volume enquanto a inauguração prosseguia. Câmeras imortalizavam o momento. Empresário formidável sorrindo abertamente, junto à mulher vestida simplesmente, segurando o microfone compartilhado. Horas depois, quando a multidão havia diminuído consideravelmente, encontraram refúgio tranquilo no escritório principal. "Nunca consultou minha opinião", reclamou Juliana finalmente. "Teria rejeitado imediatamente", respondeu Renato sinceramente. Presunçoso arrogante. Realista observador. Sorrisos compartilhados revelavam entendimento mútuo desenvolvido inconscientemente. Cumplicidade impossível de fabricar artificialmente. "Você prometeu nunca mais amar", sussurrou ela, aproximando-se lentamente. "E agora?" Renato contemplou intensamente aquela mulher extraordinária que havia revolucionado a existência completa, derrubando muralhas construídas durante 7 anos de dor constante. "Quebre todas minhas promessas, Juliana", respondeu finalmente, "especialmente essa." Seus lábios se encontraram selando o pacto silencioso, enquanto lá fora entardecer carioca banhava de dourado nova etapa que começava oficialmente. Entre risos desafinados e lágrimas compartilhadas, o amor ressurgia com possibilidades infinitas, porque finalmente ambos compreendiam verdade fundamental. Corações partidos também merecem segundas oportunidades. E sempre, absolutamente sempre, vale a pena arriscar-se novamente a amar. Mesmo que implique quebrar promessas do passado, para honrar aquelas do futuro
que construíam juntos a partir de agora. E você, amável leitor, de qual cantinho do Brasil nos acompanhou nesta montanha-russa de emoções? Estava aconchegado embaixo de uma manta, com seu bichinho de estimação, sorvendo café enquanto Renato e Juliana aprendiam a rir novamente? Ou talvez leu escondido no trabalho, disfarçando suspiros quando finalmente quebraram essas promessas que nunca deveriam ter sido feitas. A vida, como esta história, está cheia de segundos atos e canções desafinadas que, estranhamente, soam perfeitas nos momentos certos. Conte-nos sua história de amor impossível que se tornou possível. Ou melhor ainda, vá cantar terrivelmente mal na frente de alguém que precisa urgentemente lembrar como rir. Afinal, às vezes o amor chega com notas desafinadas e shampoo para todos os lados.